Patronia, que o estás en la cielo, pianomo es un sankitigita, veno via regno pleno midio, via volo, que el en la cielo, el ancal sur la terra, mi ampano tiu tagen dono al ni hodiaŭ, kaj pardono al ni niaj ŝuldoj, tiel ankaŭ ni pardonas aŭ niaj ŝuldantoj, kaj ne konduku nin tenton, sed liberigu nin de la malbono, tiel Tiel est. Hodiaŭ estas la 12 de junio 2023. Ĉi tiu estas nia 19. leciono de la jaro 2023. Profitu bone la hodiaŭan lecionon. Hodiaŭ ni lernos posedajn pronomojn. Antes de entrar nos pronomes, eu vou ler as regras, né, do pronome da terceira pessoa, singular e plural, sia e sia, né? O pronome possessivo sia sempre se refere ao sujeito da frase. Então, quando eu usar sia, eu estarei me referindo ao sujeito. Li accetis sian domon. Ele comprou a sua casa. Li vidis sian filojn em la bazaro. Ele viu os filhos dele no bazar. Então, sempre se referindo ao sujeito. Esse sia, assim como quando eu digo mi accetis mian domon, o sujeito, o pronome possessivo mia está se referindo a mim. Eu comprei. Mas eu não posso usar sia, porque o sia só se utiliza na terceira pessoa. E eu comprei é a primeira pessoa. Você comprou, segunda pessoa. Então tem que ser ele e ela. Ou eles, elas. Entenderam isso? Sim. O senhor está dando os exemplos, mas o senhor não os colocou na tela, não, né? Não coloquei. Ah, sim, só falando sobre ele. Tá? Tudo bem. Então, é para entender que eu só uso o sia. Ele é pronome possessivo
da terceira pessoa, tanto do plural, do singular, quanto do plural. Tá? Ele substitui o lia, ele substitui o lia, o chia, o dia, que é para animais e coisas, e o ilia. Ele substitui esses 4 quando se refere ao sujeito da frase. Só que tem mais 2 regrinhas. O pronome possessivo sia só pode ser usado quando o sujeito da frase estiver na terceira pessoa do singular. Isso é o que nós já falamos. E o pronome possessivo sia nunca pode ser sujeito ou fazer parte do sujeito da frase. Ele não pode ser sujeito da frase. Se ele for sujeito da frase, não pode ser sia. Agora, nós vamos ver isso nos exemplos que nós temos, né? Tá bom? Vamos lá. Aí nós temos um homem sorridente, né? Ridetanta viro. O nome dele é Antônio. Como é que fica isso, Dalva, em esperanto? Eu coloquei lia nomo est Antônio. Estas Antônio. Trebone, lia nomo, estas Antônio. Por que não pode ser sia? Qual é o sujeito dessa frase? Antônio. Não. Não, sim. O nome dele? Qual é o nome dele? O nome dele. O nome Sim, dele. sim, Então, sim. dele faz parte do sujeito. Uhum. O nome dele é Antônio. Sim. O que é? O que nós estamos dizendo sobre ele? O nome dele. Então, é o sujeito da frase. Então, lia nomo, eu não poderia jamais colocar aí sia nomo. Só pode ser lia. Aqui nós temos a esposa dele. O nome dela é Joana. Como é que eu colocaria isso em esperanto, Jo? Ŝia nomo estas Johannino. Sim. Esse, trebone. Sia nomo estes Johannino. Sia nomo estes Johannino. Trebone. Trebone. Por que não pode ser sia? E nome é o sujeito, né, da frase. É o sujeito da frase. Faz parte do sujeito, aí no caso. O nome dela, né? O nome dela. Então, faz parte do sujeito. Vamos a outra. Aí, essa senhora elegante, né? O nome dela é Carla. Dalva. Tia nomo esta Carla. Eu coloquei Chia, professor. Chia, trebone, trebone, trebone. Jo, a bicicleta dela é bonita. Ŝia biciclo estas bela. Você pode repetir para mim, por favor? Ŝia biciclo estas... Cia, S-I-A. Não, Ŝia. Chia. Eu tinha entendido você dizer cia. Chia, biciclo, é bonito. Né? Biciclo é bonito. Aí está certo. Chia, biciclo, estas bela. É bom. Dalva. O nome dele é João. Lia nomo esta Johano. Lia nomo estas Johano. Por que a gente repete tanto esses exercícios? Para que isso se interiorize, para que a gente tome, como diz, caia no sangue. Quando a gente bate o olho, a gente percebe. Se disser errado, parece que machuca o ouvido, né? A bicicleta dele é nova, Dalva. Lia biciclo estas nova. Lia biciclo estas nova. Muito bom. Silvia e seu marido estão alegres. Jo. Marido dela. Olha, o marido dela. Silvia cai.
Shia etso, estas joia. Trebone, trebone. Vocês não vão errar, não, é? Eu vi Silvia Caxia Edes, estas joia. Trebone. a Eu caixinha. botei isso errado, certo? Tá bom. Silvia Caxias. Jô, você de novo. Jô, você de novo. Silvia está passeando com seu marido. Não é o seu, é o dela. Silvia Romenas, Cia etso. Muito bem, com Cia Edes, exato. Por quê? Por que que é Cia? Porque aí, Cia refere-se a quem? A Silvia, que é o sujeito, mas não é sujeito. Cia não é sujeito, mas ele se refere ao marido de quem? Da Silvia. Se você colocasse Chia, seria marido de uma outra mulher. Isso aí. Tá? E isso aí ia dar confusão. Tá? Por que na primeira frase usamos Chia e na segunda, Cia? Eu mesma? Qualquer um de vocês quiser. Como é que é? Eu não soube Por explicar. que na primeira frase usamos Chia e na segunda, Cia? Eu não expliquei, não sei se eu expliquei direito. Eu botei assim. Porque na primeira frase, o Chia se refere ao sujeito Silvia. E na segunda, não. Não. Vamos lá, vamos devagar. Chia faz parte do sujeito. Qual é o sujeito da primeira frase? É Silvia. Não, da primeira frase. Silvia, Silvia e seu marido. Silvia e seu marido. Então, Chia aí faz parte do sujeito, por isso que não pode ser Cia. Entendeu? O sujeito... peraí, eu acho que eu marquei. Olha lá. Olha na tela, Jô. Caxias. Olha lá, marcado em vermelho. Ó. Silvia Caxia Edes é o sujeito. Quem é que está alegre? Silvia e o marido. Pois é, Não mas é? eu botei porque na primeira frase o Chia se refere ao sujeito Silvia. Não, ele não se refere, ele é o sujeito, ele faz parte do sujeito. Chia é o sujeito, né? Faz parte do sujeito. Entendeu? Então, quando ele faz parte do sujeito, ele não pode ser Cia, tem que ser Chia. Tá? E na segunda, aí sim, ele se refere ao sujeito, mas não faz parte do sujeito, porque o sujeito é Silvia. Na segunda, o sujeito é Silvia. Quem é que passeia? É Silvia. Com quem? Isso não é sujeito da frase. Com quem? É objeto indireto. Né? Tem a preposição. Silvia passeia. Objeto indireto. Com quem? Com o seu marido, com o marido dela. Concorda? Então, não faz parte do sujeito, né? Aqui, a segunda, não. A segunda, tanto é que vem depois da preposição. Qual é o sujeito? Se eu dissesse assim, eu podia dizer assim, Silvia está passeando. Só dizer isso. A frase estava completa, não estava? Não estaria completa? Silvia Promenas. Silvia Promenas. E qual seria o sujeito da frase? Silvia. A mesma coisa. Se eu coloco um complemento, o complemento não é sujeito, é complemento. Esse com Cia Edes, com seu marido, é objeto indireto. Aí eu disse embaixo que na segunda o sujeito é Silvia. E com Cia Edes, eu não sei o que eu escrevi aqui, é complemento. Na segunda, o sujeito é Silvia. E com Cia Edes é o complemento. Tá? Vamos à frente. Por favor,
Pois não. Posso perguntar uma coisinha? Claro que pode. Naquela frase que da Silvia está passeando com seu marido, aquela resposta. Não, Silvia e seu marido estão alegres. Essa resposta que ela deu eu também tinha dado, só que eu dei duas respostas. Essa outra resposta também é viável. Eu botei Qual? e estas joias. Estas Joy, ela botou como? Eu não percebi. Não, ela Tá? fez certinho, ela fez extensa, ela fez mais extensa. Silvia, Caixia, Edizo, essa joia. Estas. E como é que você falou? Não é Edizo, é Edizo, viu? É Edizo, perdão, Edizo. Não, Não, tudo bem. eu respondi assim, mas eu tinha feito também duas respostas para perguntar ao senhor. Tá. Poderia se falar, ili estas joias? Sim, alegres? ele estas... Abreviando, não, né? não pode, porque... Não pode? Pode, mas aí é uma outra coisa, não vai mexer com o pronome possessivo. Sim, não usaria Eu no queria, sim. não daria para o exercício, mas você poderia dizer, ele estas joia. Poderia. Pois não. Obrigada. Se você, por exemplo, vamos dizer que você ficasse em dúvida, está numa aula de Esperanto, fica em dúvida. Não sei se eu uso cia, não sei se eu uso chia. Esse é um caminho. Ele, estas joia. Não preciso usar cia nem chia. Muito bom. Muito Obrigada. bom. De novo, Silvia e Lúcio. Lúcio e sua mulher estão alegres. Como é que fica, Jô? Lúcio cai. Chia, Edzino, estas joias. Isso. Lúcio. Chia. Mas é Lúcio e o marido dela? É Chia. Não, é Lia. Lia. A mulher dele. Lúcio e sua mulher, mulher dele. Como é que é dele? É Lia. Lia. Tá? Certo. Então, Lúcio, Cailia, Edzino, estas, joia. Lia. Tá? Lia. Lia. Porque é dele. Lá no outro exercício era dela, marido dela. Então, é Chia. Como é que é ele, em Esperanto? Li. Como é que é dele? Lia. Como é que é ela? Chia. Não, como é que é ela? Ela. Xi. Como é que é dela? Chia. Chia. Né? Chia. Então, o pronome possessivo da terceira pessoa do singular é Lia, dele, Chia, dela, e dia, dele, dela, neutro. Dia é animal ou coisa. Tá? Nós não estamos trabalhando isso ainda, o dia. Tá? Então, vamos à frente. Dalva, Lúcio está passeando com sua mulher. É interessante que eu fiz a mesma coisa, professor. Eu fiz a resposta li estas promenas com lia virino. Eu não usei o pronome. Estas promenas está errado. É igual foi feito na anterior. Lembra da anterior? Lúcio, promenas. Em Esperanto, a gente não usa está passeando. Sim, professor. Passeia. Não, tudo bem, isso é assim mesmo. Isso é assim mesmo. A gente pensa que sabe mesmo, mas esquece, confunde às vezes. É natural. Isso é natural. Então Lúcio, promenas com cia Edzino. Mas eu porque aí é mulher no sentido de esposa. Sim. Mas se eu fosse Virino levar é o pé da mulher. letra... Em português, a gente fala mulher ou esposa. Existem pessoas que defendem que o mais certo é dizer a mulher dele.
Aí outros dizem, por que que não diz o homem dela, diz marido? Então tem que ser esposa. Bom, isso é uma discussão que as pessoas têm, mas em português nós dizemos mulher como se fosse como sinônimo de esposa. E dizemos, então, em Esperanto, mulher é mulher, é o ser do sexo feminino, edzino, virino, e esposa, edzino, edzino. Então, Lúcio, Promenas, Concia, edzino. E aqui a mesma coisa. Eu usei Lia na primeira, porque ele faz parte do sujeito. Está aqui marcado em vermelho o sujeito. Qual é o sujeito da frase? Lúcio e sua, vamos dizer, esposa, para não fazer confusão, e sua esposa. E na segunda, o sujeito é Lúcio, quem passeia é Lúcio. O concia e dizendo é complemento. Esse olhar é de dúvida ou é de confirmação, Joalina? Eu confundo ainda o chia com cia. Mas esse é o trabalho que a gente está fazendo. Exato. Então, Eu olha pus só. Lia, professor. Eu pus Lia. Lia é dele. Pois é, eu achei que era dele. Esposa dele. Esposa Sim. dele, Lia. Agora, aqui também é a esposa dele, mas só que aqui não faz parte do sujeito. Essa questão de não faz parte do sujeito que eu tenho que prestar atenção. Por isso que a gente tem que ler aquelas 3 regrinhas. Muitas vezes. A vocês que façam, cada uma de vocês, pelo menos 5 frases com Lia e com Chia, e mandem para mim pelo WhatsApp. Se não quiserem mandar pode mandar pelo agora nós temos um WhatsApp, né? ICEB, então. Manda para mim, tá? Na primeira, o pronome faz parte do sujeito. Na primeira, olha só. O pronome Lia faz parte do sujeito. E na segunda, o sujeito é Lúcio. E concia e dizino é complemento. É objeto indireto. Aí temos um menino bonito, né? O nome dele é Carlos. Como é que fica? Não sei quem é agora. Vamos, Dalva, você. O nome dele é Carlos. Eu agora, com essas regrinhas, eu já estou meio confusa. Eu coloquei Lia Nomo estas Carlos. Certeza, não fique confusa. Eu coloquei Lia Nomo. Lia Nomo, tá certo. Tá certo. Por que é Lia Nomo? Porque é sujeito. É só olhar o seguinte: qual é o sujeito da frase, em português? Olha sempre o sujeito da frase. Qual é o sujeito dessa frase aqui? Carlos. Qual é o sujeito? O nome dele é Carlos. Não, mas o sujeito da frase. Qual é o nome dele? Não é qual. O nome dele é. Sim. O nome dele Qual é o sujeito? O nome dele é. Nome dele. Nome dele. Se é o nome dele, então o dele não pode ser Cia, tem que ser Lia. Tá? Tá bom? Tá bom. Eu acertei, por acaso. Jô, a camisa dele é branca. Lia chemiso estas blanca. Estrebone. Lia chemiso estas blanca. Muito bem. Lia, tá certo. Dalva. Eu comecei a camisa, professor. Eu botei le chemiso, lia esta blanca. Eu inverti a ordem. Olha entendeu? Só. Mesmo que eu dissesse assim, vamos dizer que eu dissesse assim, a camisa é branca, não usasse dele, tá? A camisa é branca. Vamos sair desse programa e vamos lá nas nossas anotações. Deixa eu criar uma página aqui para a gente poder... Eu botei. Deixa eu botar isso aqui acima. O canto. Vamos lá. A camisa é branca. Lá, não lê. Lá
chemizo estas blanca. Camisa está branca. Tá? Aí não tem de quem é a camisa. Aí você pode usar lá. Tá? É a mesma coisa que português. Não, português é diferente. E a influência do português é que faz a gente errar. Porque em português eu digo assim, a camisa dele. A camisa dele. Em Esperanto eu tenho que tirar esse A. Eu tenho que botar dele. Dele. Lia chemizo estas blanca. Eu não uso lá. Tá? Isso aqui é a camisa dele é branca. E a camisa está branca. Tá? Então, você nunca usa lá junto com o pronome. Em Esperanto, eu estou dizendo que a camisa dele. Em Esperanto, dele é lia. Então, lia chemizo. Essa é uma estrutura que o Esperanto tem diferente do português. Tá? Então, a gente tem que acostumar a cabeça da gente a trocar a posição disso aí. Lia chemizo. Quer dizer, o que quer dizer lia chemizo? Camisa dele. Camisa dele. O que quer dizer lia naso? Lia o quê? Lia naso. Naso. Ah, Naso. nariz dele. Nariz dele. O que quer dizer chia orelho? Chia Orelha orelho. dela. A orelha dela. Isso. Então, é diferente. Quando eu digo a orelha dela, chia orelho. Tá? Deu para entender? Sim, eu antecipei, eu botei lá chemizo, então eu tenho que deixar, tenho que fazer como ela respondeu. Como é que fica? Eu vou voltar lá. A camisa dele é branca. Eu vou voltar lá. Lia chemizo estas blanca. Fica assim, né? Isso. Très bom. Sim. O nome dele é Carlos, a camisa dele é branca. Agora é você, Dalva. Não, acho que é a Jô agora. Não, é você, é Sim, Dalva. Né? sim. Os sapatos dele são pretos. Lia shui estas E achou estas negras. nigrai. É isso aí. Agora grava isso. E achou estas negras. Lebrone. Agora, Jô, sobrou essa para você. Ele gosta dos seus Sapatos pretos, né? Lixatas, chatas, liai, shuoi, nigrai. e a nigra chuam. Lixatas, liam. É liam? Chata, sim. Faz parte do sujeito? Chatas. Então, Lia chatas, sim. cia. Botei lia aí. Liam, não é. Qual é o sujeito? Não é li? Vamos olhar uma coisa. O sujeito da frase qual é? Ele. Ele. O sapato é de quem? É Dele. Ele. Se é dele, seria lia, né? Se não fosse, essa regrinha que tem. Não seria? Foi o que eu Dele, né, lia? coloquei. Uhum. Ele é lia. Mas, como não faz parte do sujeito, você tem que usar cia. Como é plural e é objeto direto, né? Porque o verbo chato é um verbo transitivo, então ganha um J de plural e um N de objeto direto. Então, lixatas, siaem, migraem, chuam. Então, observem bem. Olha a diferença do Esperanto para o português.
Em português, o verbo gostar pede preposição. Gosta de. Em Esperanto, o verbo chat, escrevam isso aí. O verbo chat, eu já falei isso algumas vezes, significa gostar de. Sim. Então, não usa de, gostar de. Então, quando você diz chat, já significa gostar de. É. Tá? Então, lixatas, ele gosta de. Cia, nigra, enxua. Então, não usa o de aqui. Tá? Tá bom? Olha, é que a gente confunde essa regrinha com a regrinha. Eu também coloquei lia, porque ele. Também ainda não peguei aquela regrinha, mas vou estudar mais. Não, que isso, é assim mesmo. Coloquei lia. Vamos lá. Vamos ao próximo quadro. Aí é um senhor de barba branca. Né? Este é o senhor Tadeu, Dalva. Viu este senhor o Tadeu? Esse, Viu este senhor o Tadeu? lá, senhor, né? Você não Ah, pode usar. Se eu dissesse assim, esse é o Tadeu, esse é o Tadeu, aí você dizia assim, tio estas Tadeu, tá? Porque você não usa lá antes de nome próprio. Mas quando você tem um adjetivo, um pronome de cumprimento, né? de distinção, né? Senhor. Então, quando você tem isso, você pode usar o lá. Tá? Então, tio esta, lá, senhoro, Tadeu. Se eu não tivesse aí colocado o senhor Tadeu, se eu tivesse colocado este é o Tadeu, aí teria colocado tio esta, Tadeu, sem o A, o artigo. Jô, a barba dele é branca. Yes. Está perguntando, né? Yes. Ah, sim, desculpa. Não, mas não é para responder. É para escrever o que eu escrevi em Esperanto. Lia barbo estas blanca. Show. Lia barbo estas blanca. Yes? Então, tio, nunca esquecer do tio na pergunta, tá? Dalva, ele foi ao cinema com seus netos, não com os seus, com os dele. Viu, Dalva? Sim. Não com os seus netos, com os dele. Ah, mas eu não sei se eu errei. Vou colocar o que eu pus. Ili iris alquinei. Não, ele não, é ele. Li. Ali, eu botei li, desculpa. Li iris alquineio com liai. Eu coloquei liai. Qual é o sujeito dessa frase? Qual é o sujeito dessa frase? Ele Quem é que foi ao cinema? Ele. Quem foi ao cinema? Ele. Ele. Os netos só foram com ele, mas ele é que foi ao cinema. Ele foi ao cinema. Então, o sujeito é ele. Se eu dissesse assim, ele e os netos foram ao cinema, aí seria Lia. Lia e Nepo. Né? Aí seria ali. Ele e os netos. Porque aí ele e os netos seria sujeito da frase. Então, liires alaquineio com cia e nepo. Isso. Então, é só a gente ver se é sujeito ou não. Eu aconselho a vocês que depois revejam isso e anotem, né? Essa coisa do fazer parte do sujeito ou não fazer parte do sujeito. Agora, se eu dissesse que eles foram com os seus netos, como é que você diria isso? Seus netos. Liires ao laquineio com seu. Não seria seus. Não seria o Lia, não? Não, espera aí. Vamos dizer, espera aí. Se eu dissesse assim, liires ao alquineio, você dissesse, liires ao alquineio, ele foi ao cinema com meus netos. Como é que seria? Ele foi ao cinema com meus netos, seus. Você falando para mim.
Meus. Miai. Mia. Agora, se eu dissesse para você, ele foi com os seus, não com dele, com os seus, como é que eu tinha que falar? Qual é a pessoa que eu estou usando? É li, é ele, é você, é eu. Ele foi, o Dalva, ele foi ao cinema com os seus netos, netos da Dalva. Eu não estou entendendo. Eu colocaria ali aí. Não, com os seus é via, é o seu, via. Não, é Miai. Eu digo Eu assim, via. seus netos são bonitos. Seus netos de você, via e Népoli. Eu estou olhando para lá e esqueço que é para cá. É via e Népoli. Via e Miai. Népoli. É, porque via é você. Então, Isso. seu de você é via. Ai, não. Está Ah, difícil. deixa para lá. Vamos no Lia primeiro. Vamos lá. Esquece esse via. Sim, depois. É, se é Népoli. O Jô, ele e sua mulher, sua esposa, amam muito os netos. Li, Kai, Chia, Edzino, Amas, Multe, Iliai, Nepoi. Põe. Não sabia essa. Vamos Iliai, lá. Peraí, Jô. Olha só. Vamos começar. Vamos. Primeiro, a primeira coisa. Ele e sua. Qual é o sujeito da frase? ele. E É? Ele e sua mulher. Ele e sua mulher. Então, se ele e sua mulher é sujeito, qual é o pronome que eu tenho que usar? Kailia, Hã? Li, Kailia. Li, cai, lia, edzino, Oh, amas, treamas, os netos. Os netos, não estou dizendo o neto dele, eu estou dizendo os netos, é dele. Mas eu estou usando o artigo os. O artigo os é lá. Li, cai, lia, edzino, está na tela, eu juro. Li, cai, lia, edzino, treamas, lanepon. Lá, não Ilia, lá. Que é hoje. Você aqui substituiu por um pronome, não foi esse hoje? ama, treamas, como é que fica? Eu só quero o seguinte, coisas fáceis como essa aqui, ó. Ama muito os netos. Se é hoje, não troca por pronome, tá, Jô? Sei. Pronome não, aqui é um artigo, hoje. O, a, os, as. É lá, tá? É que eu pensei que esses netos São dele, são dele. Mas eu digo assim para você, você ama sua neta? Aí você diz assim, amo, sua. Aí é um pronome. Mas eu digo assim, você ama a neta? É sua neta, a neta. Né? Você viu a neta? É a neta. Então, eles amam muito os netos. Tá? E para ser fiel na transcrição, eu tenho que usar o lá. É claro que é Ilia, né? Dele e dela. Tá? Vamos ao hospital agora. Antono iros com Petro, visite siam patrino em la hospitalo. Dal, você pode repetir a frase, por favor? Antono Iros com Petro visite siam patrino em la hospitalo. 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 O H tem som de R. Hospitalo. Isso. Bom, Sim. quies significa de quem. Uhum. Kie estas la
Ah, eu já botei. Lapatrino extra de Antônio. O senhor já respondeu. Eu respondi. Que é esse? De quem é a mãe? Né? De quem é a mãe? Quem é a mãe que foi visitada? Lapatrino essa de Antônio. Agora vamos ver por quê. Já que eu respondi, porque o cia se refere a quem? Ao sujeito, né? Sim, com a regrinha nova. E qual é o sujeito dessa frase? Lapatrino. O Antônio. sujeito é Antônio. Então, a mãe é de Antônio. Tá? Naturalmente, o outro vai acontecer a mesma coisa. Já devo ter colocado. Se eu tirar esse Pedro daqui, ó, se eu tirar o Pedro, Antônio Iros visite Ciam Patrino. A mãe é de Antônio. O Pedro está aqui só como complemento, com Pedro. A mãe não é do Pedro, ele vai com Pedro. Tá? Então, tá bom? Deu para entender? É perfeito, perfeito. Que foi? Tá? Então, vamos lá. Antônio Iros com Pedro visite Liam Patrino em La Hospital. Jô, de quem é a mãe? Eu não vou nem botar porque já vai aparecer direto. Lapatrino estas de Pedro. De Petro, é. Lapatrino estas de Petro. Isso aí. Tá? Por quê? Porque qual é o sujeito dessa frase? O sujeito continua sendo Antônio. E Petro não faz parte do sujeito, então é Lia. Ele foi visitar a mãe, eles foram visitar a mãe do Pedro e não do Antônio. Então, isso aí é importantíssimo. Eu acho que você tem que copiar mesmo esse material, Dalva, porque eu acho que não tem no material que eu mandei. Porque se eu mandasse, eu dava a resposta. Fotografando, depois, na hora de bom. estudar, eu passo para o caderno. Porque se eu mandasse essa foto completa, eu estaria matando a aula, né? Uhum. Então, vamos em frente. Agora, aqueles exercícios. Carlos está dando banho em seu filho de Carlos. Dalva, como é que você fez essa? Sabendo que dar banho é banas. Está Carlos dando banho é banas. Carlos Banas. Eu vou continuar errando. Lia Filino. Não, filino não é filho. Filho é filo. Filon. Perdão, Filon. Eu escrevi certo. Filon. Estou lendo errado. Tá, filo. Mas eu coloquei então, Carlos Banas. O filho é dele? Sim. Né? Quem é o sujeito, não é ele? É. Então, é Cia. Cia, não Lia. Filo. Ciam Filo. Por que eu insisto em botar Lia? Porque você não está observando a questão do sujeito. Você escreve, mas você ainda não conseguiu perceber. Quando você coloca Cia, você está se referindo ao sujeito. É só olhar o sujeito da frase. O sujeito da frase é Carlos. Tá? Vamos a outra. Jô, Maria está dando banho em seu filho. Maria Banas Ciam Filon. Não, Filon. Filon. Ciam Filon. Tá? Maria Banas. É a mesma coisa. Tá? E eu botei Chia. Também. Mas vamos ver. Qual é o sujeito da frase? É igual de cima. Maria. Então, se você botar Chia
é de outra mulher, sobre a qual a gente estava falando. Maria e Antônia estavam em casa. Maria bana Chianfilo. Então, eu já sei que não é o filho da Maria, é o filho da Antônia. Tá? Porque o Cian sempre se refere ao sujeito, sempre. Agora, agora aqui, ó, Maria está dando banho no filho dele, filho de Carlos. Dalva, quer fazer? Vou fazer, professor, mas essa regrinha que o senhor deu hoje quanto à observação do Não, sujeito, de hoje não, de na semana passada. essa regrinha do chia e cia, Dei na semana porque eu passada, estava dei hoje não. muita dúvida nela. Eu Mas coloquei. eu coloquei na semana passada, lembra? Lembra naquela frase, né? Eu coloquei a regrinha e botei alguns exemplos na semana passada. Por isso é que eu fiz esse trabalho hoje. Copiado. E vamos concluir na semana que vem. Tá? Maria está dando banho no filho dele, mas é assim mesmo que a gente aprende, é errando. Quem está dando banho? Maria. Então, aqui eu não posso colocar Lia, como eu fiz. Não, espera calma. Eu calma. coloquei Lia, mas se eu for me Filho referir de quem? ao sujeito... O filho de quem? O filho de quem? Vem cá. Maria está dando banho no filho dele. O filho dele. Então, Meu dele, Deus. como é que a gente escreve dele? Lia. Lia. Então, Maria, Banas, Liam, Filon. Maria, Bana, Liam, Filon. Eu É o filho acertei dele. esse, eu acertei, mas a minha meu Mas não pensamento... com certeza, né? Não com a certeza. Sim, Né? eu Mas coloquei Lia. natural. Porque, olha só, basta você olhar aqui, ó. Não é o filho dele? Lia, filho. Se é dele, é Lia. Uhum. Esse dele se refere ao sujeito? Não. Se refere a Carlos. Se é dele e não se referisse ao sujeito, se aqui fosse assim, Carlos está dando banho no filho dele, filho de Carlos. Aí aqui seria Lia, mas como se refere ao sujeito, passaria a ser Cia. Tá? Como aqui é Maria e não Carlos, então é Lia, dele, continua dele. Tá? Tá bom, professor. João e Carlos são irmãos. Iliestas fratoi. Tá, mas é o nome, né? É Johanno cai Carlo estas frato. Tá ótimo. Eu não posso botar ele, eles são irmãos. Pode, Sim, mas nessa frase não, porque a gente está querendo, mas tudo bem, pois está não. certo. Não está errado, não, está ótimo. Tá ótimo. É bom que você exercite o uso dos pronomes. Sim. É muito bom, tá? Isso é bom. João e seu irmão Carlos foram à loja. Como é que fica? Porque eu quero que você coloque, o Dalva, João e seu irmão, o irmão dele. Não tem aquela frase, Maria e seu filho, Silvia e seu marido, João e seu irmão. Sim. Aí o sujeito é João e seu irmão, né? Isso, o sujeito é João e seu irmão. Se o sujeito é João e seu irmão, como é que você então bota esse Cia? Não é Cia. Não, Cia. É Lia. Cia. Quando é sujeito, não pode usar Cia. Eu inverti. Quando não é sujeito, usa Cia. Quando é sujeito, não usa. Então, vai ficar assim. Ó. Então, é o Chia? João, Cai, Lia, Frato. Não é Chia, porque é eles. João e o irmão dele. Esse seu aqui, ó, em português a gente diz seu, mas pode dizer dele. Eu teria que botar assim, João e o irmão dele... Carlos, vírgula, Carlos cronológico. É isso. Tá? Então, é dele. Esse seu aqui é igual dele. Dele é o quê? É Lia. É Cia quando não é sujeito, mas quando é sujeito, é Lia.
Então, Johanno, Kylie, Afrato, Íris, Alá, Butico. Tá? Então, aqui é João e o irmão dele, seu irmão. O irmão dele é seu irmão. Tudo Ô, bem. João e Ah. Carlos viram sua mãe na loja. É, Mãe Johann, deles, É a mãe deles, né? Eles são irmãos. Johanno, Kai Carlo, Vides, Cia, Patrino, Liam, Patrino. Não, Lia de um só. Ah, então é Se eu- Cia. Cia, Ilia. mas é Cia, não, é Ilia, seria Ilia. Ilia. Seria Ilia se fosse sujeito, mas não é sujeito, então é Cia. Olha Sim. só. Johanno, Kai Mas Carlos. aí, Fala. aí fica no, como é que se diz? Objeto direto, né? Vides, Cia. É assim? Ciam Patrino. Mas Cia. veja Cia, bem, Patrino. é Ciam por quê? Porque esse Ilia não faz parte do sujeito. Se eu Certo. dissesse assim, Johanno, Kai Carlo, não, Johanno, vírgula, Carlo, Kai, a mãe deles, foram à loja. Johanno, vírgula, Carlos, e a mãe deles foram à loja. Aí esse deles seria Ilia, porque é sujeito. Ah, Agora, aqui então, não, o deles aqui não é sujeito. então seria Cia, Patrino. Então, é Ciam Patrino. Manuel é amigo de João e Carlos. Ó, não tem nenhum dele, dela, tá? É a frase sim. Manuel é amigo de João e Carlos. Tá? Como é que você diz isso? Ilistas, Não, amigo. Iliesta, Iliestas. Manuel, não, ele não, Manuel, é Manuel, Manuelo. Ah, sim. Ilistas, Não, amigo. não, Não, peraí, vou tempo. Manuel, como é que diz Manuel? Manuel. Manuel ou Manuelo, tanto faz. Manuel, Manuel. estas amigo de Isso. Johanno e Kai Carlos. Muito bem, é isso. Eu acho que às vezes você se confunde, você fica com pressa e aí não faz. É isso, professor. Eu sei que você sabe, por isso que eu falei devagar. Manuel, Manuelo, né? Então, Manuelo ou Manuel mesmo, porque nós não somos obrigados a traduzir, a passar para o Esperanto o nome próprio. Eu Uhum. passei aqui por isso. Manuelo estas amico de Johanno Cacá. Mas eu podia escrever Manuel estas amico de João e Cai Carlos. Jô, agora é sua vez. Eles, os amigos de Carlos, João, os amigos de Manuel, João e Carlos, viram o pai dele na loja, o pai de Manuel. Ili, Vides, Liam, Patron, em la boutique. Exato. Ele, Vides, Liam Patro e Liam Boutique. Por que você usou Liam? Veja bem, eu vou dizer, porque o sujeito é eles. O sujeito é João e Carlos. E o pai é de Manuel. Então, não é o pai do sujeito. É o pai de Manuel. Então, é Liam. Se fosse o pai deles, do João e do Carlos, eles, sujeitos, se fosse o pai deles, aí seria Ciam. Tá? Seria Ciam. Mas como é do Manuel, que não é sujeito,
é Lia. E aqui nós terminamos nossa aula de hoje.